peito de frango, independente da forma que você for cozinhar a criatura, você precisa acertar a sua espessura. O peito naturalmente é mais gordinho de um lado, né? E mais fininho do outro. Se eu for cozinhar desse jeito, vai ficar um lado cru, um lado bom, ou um lado queimado e um lado bom. Então, vamos primeiro padronizar. Padronizar também não significa que eu vou cortar assim de qualquer jeito. Eu quero deixar esta parte mais fina. Então, 2 peitos de frango com a espessura mais uniforme. Por que eu fiz isso? Porque nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um peito de frango frito e empanado perfeito. Para começar, a gente precisa de um peito de frango, logicamente. E a gente vai fazer ele empanado no empanamento clássico. Quando a gente fala de empanamento clássico, a gente começa com um processo de farinha de trigo, ovo e farinha de pão. Mas você sabe que aqui no livro de receitas eu te ensino a técnica, mas também te dou dicas de fazer algo mais saboroso. Da farinha de trigo, eu vou pré-temperar essa farinha. Aqui eu tenho um sal temperado. Eu vou colocar um pouquinho desse sal temperado na minha farinha de trigo. Isso já vai trazer mais sabor para o meu peito de frango. O ovo, eu estou utilizando o ovo inteiro, que a gente só vai misturar. E a farinha de pão, que no caso a gente não vai comprar aquela farinha de rosca tradicional, a gente vai fazer a nossa farinha de pão. Eu tenho um pão amanhecido, o ralo grosso, ralo de 1800, que eu acho que esse aqui é a herança da minha avó Maria. A farinha de pão, a gente precisa ter um pão bem seco, aquele pão amanhecido mesmo, para facilitar ralar. Eu preciso que o pão seja aquele pão duro, porque eu preciso que ele seja seco pra gente conseguir ralar, porque o pão, quando ele não tá duro, a gente não consegue ralar da forma que eu mostrei pra você, mas também eu não posso ter o miolo úmido, porque eu preciso que fique essa farinha sequinha. Se o miolo estiver úmido, a nossa farinha aqui de pão não vai ficar legal. Isso aqui nada mais é do que uma forma caseira de se fazer a tão famosa farinha panko. Mas não vai ser só isso não, meu amor. A gente vai colocar um pouco de tempero. Aqui eu tô usando uma mistura de ervas finas seca. Essas ervas secas que a gente compra no supermercado também são boas, só que a gente tem que saber usar. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho para temperar, trazer mais sabor, e um pouco daquele sal temperado também. Misturo tudo. Com isso eu vou criando camadas de sabor no meu empanamento e no meu resultado final. Agora, a gente vai fazer o processo de empanar o nosso frango. Para empanar o frango, a gente precisa temperar ele primeiro. Então, pimenta do reino, sal. Tô usando o mesmo sal temperado para trazer mais sabor. Como eu já coloquei sal nas farinhas, você também não vai tacar um caminhão de sal aqui na sua carne, tá? Então vai com calma. Viro e tempero do outro lado também. A gente tem que temperar dos dois lados a nossa carne. Não só para fritura, tá, gente? Para qualquer coisa. E mais um pouquinho de sal. Se você já quiser deixar previamente temperada a sua carne, você pode, mas aí você diminui um pouco a quantidade de sal. Tempera com o que você quer. Pode deixar lá, fiz de manhã para conseguir chegar em casa e fazer no almoço. Não tem problema, deixa ela temperando para pegar mais sabor. Temperei a carne, agora a gente vai fazer o processo de passar aqui nos três pratos. O que são esses 3 pratos? Eu vou começar com a farinha de trigo. Dou uma apertadinha, porque assim eu vou meio que criar uma barreira mais sequinha, entre aspas, e mais aderente pro ovo. Então, coloco aqui no ovo, vou passar aqui no ovo, viro, opa, vai meu filho, vira, coloco aqui no ovo. Aí o ovo ele vai, além de grudar aqui na farinha, logicamente, ele vai criar uma camada mais úmida para grudar a última camada de farinha. Eu tenho uma mão seca e uma mão molhada, digamos assim. Então, com a minha mão molhada eu ponho para cá. Com a minha mão seca, eu termino meu empanamento.
dá uma apertadinha de leve para ajudar a grudar a farinha. Se precisar, você vem, ó, aqui tem um pedacinho sem, cobre ele, deixa ele empanado bonito. Tira o excesso, dá aquela chacoalhadinha para tirar o excesso, reserva aqui do lado. Repetir o processo aqui de novo. Minha mão seca, aqui na farinha. Se eu pegar esta mão e enfiar aqui, eu vou estar empanando meu dedo. Não é isso que a gente quer. Esse é o empanamento clássico, farinha de trigo, ovo, farinha de pão. Mas você também pode mudar esse empanamento. Se quiser fazer só na farinha de trigo, dá certo. Se você quiser tirar a farinha de pão e colocar farinha de fubá, também vai dar um resultado legal, vai ficar crocante. Lógico que cada farinha vai ter um sabor. Esse é o empanamento mais neutro de sabor. Se você colocar o fubá, vai ter aquele sabor característico de fubá, né? Porque ele é de milho, vai ter um saborzinho diferente. Você pode também usar amido de milho no lugar da farinha de trigo. Você pode usar a sua imaginação. Ah, e tem um empanamento muito bom. Você pode pegar queijo parmesão ralado e misturar aqui na farinha de pão. Fica sensacional. Então, um outro empanamento que a gente tem é fazer o empanamento com massa mole. Essa receita que eu vou te mostrar agora, esse jeitinho de fazer, é o que eu aprendi com a minha mãe, que é o tempurá da minha mãe. Tem outras formas de você fazer, com outras misturas aqui na farinha. Basicamente é farinha de trigo. Eu preciso que essa água esteja muito gelada. E a gente vai misturar para formar uma massa líquida pra gente empanar. Mas uma massa líquida, criatura, não é um negócio que escorre assim, não. Ele é mais consistente. Então vai pondo aos poucos. E quais são as quantidades? As quantidades é meio que você tem que sentir aqui a textura da massa, porque vai fazer a diferença do tipo de farinha que você está usando, né? Se ela está mais úmida ou não. Mas eu vou te mostrar aqui o ponto certinho da massa. Pode até pôr um pedaço de gelo. Eu lembro da minha mãe ter que colocar gelo assim, fazendo. Ela tem que ficar cremosa, mas é um cremosa que a gente ainda consiga cobrir todo o vegetal que a gente vai utilizar. Então vai pondo bem aos poucos e misturando. Aqui ela ainda tá um pouco consistente demais. Senão vai ficar uma camada muito grossa. Para isso que a gente tá fazendo não é o interessante. Então vou colocar um pouquinho mais de água só. Só um pinguinho mais de água. Ó, a gente já chegou numa textura mais interessante. Ó, a textura que a gente precisa é uma textura que escorra com facilidade, assim, ó, não é um bloco que gruda na colher, tá? Mas também ele tem que envolver a superfície do que eu tô trabalhando. Quase como um ponto napê, só que um pouco mais denso. É um molho mais denso que a gente está fazendo, digamos assim. Vou colocar sal aqui para temperar, um pouquinho de sal na minha massa. No caso eu vou fazer com cebola, que era um que eu lembro que minha mãe fazia quando a gente era criança aqui em casa. Criatura, se você não gosta de cebola, você pode fazer com cenoura, com batata doce, qualquer vegetal, né, na verdade. Ah, até uma curiosidade, minha mãe uma vez ela me falou que o favorito dela, que ela lembra de quando ela era pequena, que a minha avó, né, a minha batia, a mãe dela fazia, era com a folha da cenoura, com o raminho da cenoura. Ó, olha essa textura, tá? A gente precisa ser quase como um ponto na pê, só que um pouquinho mais grosso. Bora pro fogão, que a gente já vai fazer. Já deixei meu óleo esquentando. É uma fritura que eu preciso cozinhar um pouco essa cebola. Então ela não pode estar com aquele óleo esfumaçando muito quente, uma coisa absurda. Vai ser aproximadamente 150 graus. Cuidado que eu preciso ter. Minha massa bem gelada para dar um choque térmico. Quanto maior o choque térmico da minha massa com o óleo, mais crocante ele vai ficar. Então, a gente vai pegar um pouco de cebola, vou colocar aqui no cantinho, misturo. Não misturei na massa inteira, deixei ela aqui no cantinho, tá? Acho que vou até pegar uma colher maior, fica mais fácil pra te mostrar. Aí a gente vai pegar
esse montinho aqui de cebola envolto na massa. E a gente vai colocar aqui no cantinho do óleo. Pego mais um pouquinho de cebola. Coloco aqui de novo, no cantinho. Misturo para toda a cebola estar melecada aqui na massa. Massa mole. Venho pra cá, vou colocar aqui. E vou repetindo esse processo. Não posso colocar muita coisa no meu óleo por dois motivos. Primeiro, ele vai esfriar. Se esfriar, vai encharcar a minha fritura. E segundo, se eu coloco muita coisa, começa a meio que ferver e pode escorrer e vazar. Então vai com calma aí. Com cuidado. Você só vê se grudou no fundo da panela, ó. Não grudou. Solta. E aí você pode ir jogando um pouco de óleo quente assim por cima, se ele não estiver completamente submerso. E aí a gente vai deixar cozinhar até dourar. Eu falei que a gente tá fazendo a técnica da fritura rasa, mas tá uma quantidade que tá quase cobrindo aqui 100%. Isso não é um problema, porque a gente vai jogando um pouco de óleo aqui por cima, se precisar, e depois a gente vira, se precisar, aqui o nosso bolinho, tá? A fritura rasa, qual que é a diferença da fritura rasa pra fritura funda? A fritura rasa, ele quase que cobre completamente o que eu tô fritando. A fritura por imersão, que é a fritura, né, funda, ele cobre completamente e sobra ainda uma quantidade de óleo por cima. Igual da batata frita. Então aqui, ó, vai jogando um pouquinho desse óleo. E depois a gente vai virar o nosso bolinho. Ainda mais um pouco aqui. Esse que a gente tá fazendo vai ficar em torno de 4 a 5 minutos, porque eu tô cozinhando não só a minha massa mole, minha massa de farinha de trigo e água, mas também eu tô cozinhando a cebola. Na dúvida, o que a gente tem que fazer? Primeiro ele tem que começar a dar uma dourada. Se o óleo estiver muito quente, vai dourar e por dentro vai estar crua ainda a minha massa. Isso não pode acontecer. Então controla aí mais ou menos uns 150 graus. Ó, no caso, eu tô com o meu fogo baixo aqui do fogão para manter essa temperatura. Vai ficar em torno de 5 minutos esse tamanho de bolinho que eu tô fazendo. Se dourar muito rápido, sinal que o seu óleo tá muito quente, que eu vou virar, só pra fritar do outro lado. Vamos virar esse aqui também. E deixa ele fritar. Aí você vai repetindo esse processo com toda a cebola, com todo o vegetal aí que você estiver fazendo. Tirou, coloca mais um pouquinho e vai fazendo isso. Tira. E aqui eu vou colocar para escorrer numa grade, tá? Por que é legal quando a gente faz peças maiores assim, que dá pra gente apoiar numa grade? Primeiro que o excesso de óleo vai escorrer. E segundo, se eu coloco uma peça muito grande assim, no papel ou numa travessa, vai soltar vapor embaixo e isso vai deixar ele mais murcho ou até soltar o empanamento quando a gente fala deste tipo aqui de empanamento. Aqui, como é uma peça maior, a gente pega e aí a gente vai colocar aqui. Você pode fazer e deixar ele empanado assim. Lembra que é uma carne crua, então você também não pode deixar um dia inteiro na geladeira, né? Então faz no dia, já consome no dia. E também deixa bem fechado para não umedecer. Quando a gente faz empanamento clássico, é um empanamento que não gosta de umidade. Porque lembra que a gente tem as farinhas aí no meio? Se começar a umedecer a farinha vai sair e aí o seu empanamento vai ficar feio e sua fritura vai encharcar. Ó, criatura. Sequinho por fora, que até quebra, ó, bem crocante. Ó o barulhinho. Que delícia. Controla bem o fogo aqui, porque a gente precisa cozinhar esse frango, tá? Como é uma fritura rasa, eu vou ter que virar o peito de frango para ele fritar dos dois lados por igual, porque embaixo vai estar mais dourado do que em cima. Então deixa dourar. A gente vai virar para fazer a cocção do outro lado. Tem algumas pessoas que gostam de ficar jogando óleo assim por cima, porque a lateral ela acaba dourando mais rápido. Então você vai jogando um pouco de óleo aqui no centro, só por questão de cor, não é nem por questão da cocção. A cocção a gente está fazendo aqui por inteiro na fritura, só para ficar ali todo dourado mais uniforme. Se você for fazer uma fritura
que tiver muito grossa a sua carne, um bifão de 2 dedos. Você pode fazer essa técnica que a gente está fazendo aqui de empanar, fritar, depois você vai finalizar no forno. Essa também é como a gente consegue, entendendo as técnicas, a gente consegue combiná-las a nosso favor. Ou, se você tem que fazer uma grande quantidade de bife à milanesa, você pode fazer essa fritura só para dourar e depois você finaliza no forno já todos ao mesmo tempo. Olha que lindo que ele está ficando! De novo, gente, a gente está cozinhando o alimento aqui. Então, se em 1 minuto dourar, seu óleo está muito quente. Vai ficar pelo menos aqui uns 3 a 5 minutos cozinhando um frango, porque eu deixei ele mais fino. Se ele tivesse o peito inteiro, aí a gente teria que até finalizar no forno, hein? Coloca aqui na grade. Agora vamos ver o resultado final, que eu vou te mostrar. É importante a gente dar esse tempo de descanso, tanto para, se tiver um excesso de gordura, escorrer, e também, lembra dos sucos internos da carne? Ele está todo doidão lá dentro balançando, ele vai se acomodar e se redistribuir. Então deixa lá 1, 2 minutinhos, como é uma carne mais baixa, 2 minutos no máximo já tá bom. Olha isso. Vê se isso aqui não é crocância. Olha essa suculência. Meu senhor, minha senhora, você vai querer fazer isso na sua casa. Olha isso. Ai, meu Deus, que delícia. Olha essa suculência, essa casquinha crocante. Fritura é algo que normalmente a gente não faz todos os dias. Primeiro que a gente não precisa ficar comendo fritura todos os dias e dá um pouquinho de trabalho na hora da limpeza. Mas quando você vai fazer, faz direito, segue a técnica, que todo o trabalho vai valer a pena. Olha isso, crocante, suculento. E esse aqui também? Não tá entendendo? Como que a gente consegue transformar água, gelo, em algo tão crocante, tão gostoso? É só saber a técnica, meu bem. Criatura, segue direitinho, você não vai se arrepender. Nunca mais a sua fritura vai ficar encharcada, nunca mais a sua fritura vai ficar xoxa, apática, anêmica. Vai ficar assim, ó, crocante, reluzente, glamurosa, belíssima. Quando você fizer, me marca lá no Marisato Gastronomia e escreve aqui pra mim nos comentários o que você fez aqui nesse tempurá. Pegou a receita, colocou o que de legume? E já sabe, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade, curte e compartilha esse vídeo. Eu sou a Marisato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Um beijo e até a próxima. Tchau!